Boa noite, gente. Nós somos do projeto LF Bag Your Dreams, sobre o sistema de gestão para lojas de bolsas artesanais. Pode passar. Esses são os integrantes da nossa equipe. Pode passar de novo. Eu sou o Leonardo, né? E, bom, eu vou começar falando sobre objetivos do projeto. A gente definiu como o principal objetivo do projeto, que a gente acabou verificando, seria promover a organização das vendas, né, da nossa cliente. E, de acordo com esse objetivo, a gente conseguiu dissecar em 4 subobjetivos, que seriam ampliar o alcance de vendas, expandir o negócio, facilitar o processo de vendas, otimizar o processo de gestão e integrar os canais de venda e estoque entre o cliente e usuários, né? Pode passar o slide. Vou falar agora sobre o processo de engenharia de software que nós adotamos. A gente adotou uma abordagem híbrida, com um ciclo de vida incremental e iterativo, e o nosso processo adotado foi o RAD. E a gente vem com a pergunta, né? Por que nós adotamos o RAD? Bom, É, com essa escolha estratégica foi mais para garantir entrega rápida de valor, né? Já que a gente incorpora feedbacks contínuos do cliente e garante uma flexibilidade no nosso desenvolvimento. Com isso, a gente conseguia manter o foco nos 4 subobjetivos especificados do projeto. Agora, pode passar o slide. Sobre o processo de engenharia de requisitos, ela foi estruturada em 4 etapas: elicitação e descoberta, análise, especificação e validação. A gente realizou entrevistas e workshops com o nosso cliente. A gente refinou os requisitos com base nas necessidades reais, documentando em artefatos tipo casos de uso e história de usuário. E a gente validou os requisitos com foco na viabilidade técnica e na aderência aos objetivos. Essa base sólida que a gente teve, ela foi fundamental para garantir que cada funcionalidade implementada no nosso projeto estivesse alinhada com os objetivos lá atrás. Eu vou passar a palavra. Boa noite, meu nome é Yasmin. Eu vou estar falando aqui a influência muito entre os processos de engenharia de requisitos e de software. Bom, os requisitos eles acabam priorizando o desenvolvimento, que utilizaram a licitação, a análise e a validação para definir a funcionalidade do projeto. Ele também os dois utilizaram o desenvolvimento interativo incremental, que eles permite a protótipos e a funcionalidade durante a interação do RAID, enquanto os feedbacks dos testes eles validam e retornam o processo de requisitos para o refinamento. Artefatos técnicos que a gente utilizou, como histórias de usuários e critérios de DOR e DOD, eles vão servir como implementação e validação também. E rastreabilidade, a gente utilizando o GitHub para ter uma ligação entre os requisitos nas tarefas e nas entregas. E a flexibilidade entre o processo ágil para facilitar a adaptação rápida e entregas de alinhamento e expectativa do cliente. Pode passar. Falando aqui como os requisitos e o MVP vão se alinhar aos objetivos. Bom, eles vão se alinhar com os requisitos elaborados para cumprir com os objetivos do projeto, né? Em que os requisitos que foram descritos para priorizar, eles vão facilitar as vendas e otimizar a gestão e vão apoiar a expansão do negócio. Também, como o requisito MVP vai auxiliar, vai ser que os requisitos vão definir o MVP, identificando as funcionalidades mínimas essenciais, em que essas funcionalidades mínimas essenciais foram priorizadas do nosso MVP. E o MVP ele vai ser focado com valor, em que ele também é priorizado a partir dos requisitos mais críticos para entregas rápidas e valor imediato para o cliente. Eu vou estar passando aí a palavra. Boa noite, eu sou o Eduardo. Eu vou falar um pouquinho do nosso cronograma, né? O nosso cronograma a gente dividiu em 6 ciclos, né? Que seria o ciclo de levantamento de requisitos e com a prototipagem em seguida e os outros ciclos implementando as funcionalidades, né? Acabou que o nosso MVP demorou um pouco para ser validado, que acabou que a gente se complicou um pouquinho e acabou que a gente não seguiu muito esse cronograma, né? Acho que foi uma parada que a gente pecou um pouco, né? Pode passar pro slide. Então, o planejamento inicial era o ciclo de 14 dias e
Por causa desse problema aí com o MVP, os ciclos eles foram encurtados para 9 dias, né, para garantir a entrega no dia de hoje, né. Alguns desvios na execução foi a quebra do modelo RAD original, eh, os testes do front-end não foram realizados conforme planejado, a validação dos protótipos ocorreu de forma agrupada, não interativa e incremental, como previsto. A entrega ela ocorreu de forma agrupada, não interativa e incremental também, e a programação em pares não foi aplicada. Cada integrante desenvolveu funcionalidades individualmente. Ajustes durante o projeto. A gente fez a adaptação das práticas para garantir entregas dentro do prazo, apesar dessas mudanças no fluxo, né? Agora eu vou passar a palavra. Olá, eu sou o Pedro. Eu apresentarei as adaptações que nós percebemos que foram necessárias nos requisitos funcionais para que nós conseguíssemos entregar o projeto a tempo. Então, nós fizemos ao todo cerca de cinco adaptações. A primeira foi na história de usuário de personalizar o produto, em que inicialmente tínhamos definido que poderia ser personalizado o material do produto, a alça da bolsa e a cor. Porém, ao final, nós validamos com a cliente que seria viável para ela mesmo apenas a cor. Então, nós fizemos essa alteração, mas não priorizamos este requisito como parte do MVP. Na história de usuário 10, em editar itens do carrinho, nós tínhamos definido inicialmente que seria possível alterar tanto a quantidade quanto a cor de cada produto direto do carrinho. Porém, na implementação técnica, foi viável somente a parte da quantidade dos itens. E ele está dentro do MVP. Na US 13 de finalizar pagamento, nós havíamos definido 3 métodos com a cliente, cartão, Pix e boleto. Porém, também foi viável no desenvolvimento, é, por questões de organização do grupo, apenas a implementação do método de pagamento através do cartão. Pode passar. A próxima adaptação que nós fizemos foi na história de usuário 17, sobre realizar processo de devolução de troca ou troca de item. Essa história ela define que o usuário poderia enviar um e-mail através do sistema para a vendedora para solicitar a devolução de um item ou troca. Porém, nós não conseguimos implementar essa funcionalidade e nós acordamos com a cliente que também seria viável devido ao baixo número de clientes hoje que ela possui, apenas disponibilizar o link do próprio WhatsApp dela. E conforme for escalando essa quantidade de clientes, a gente implementa essa funcionalidade. E, em geral, funcionalidades que têm sistema de notificações, nós havíamos definido que essas notificações iriam chegar pelo e-mail, WhatsApp e SMS. Porém, ao final, nós conseguimos implementar apenas através de e-mail. Eu vou passar a palavra para a próxima pessoa. Olá, eu sou a Isabela. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso DOR Dodge aplicado no projeto, né? A gente aplicou o DOR para garantir que cada história estivesse madura antes de iniciar o desenvolvimento, já que a aplicação do Dodge foi essencial para a gente assegurar a qualidade das entregas, com uma integração entre o back-end e o front, responsividade, documentação e testes. Isso reduziu o retrabalho e garantiu a consistência do nosso projeto. Próximo slide, por favor. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as nossas entregas, né, dos estudos de caso. A primeira foi sobre o PVV da HealthNet. A gente colocou toda a documentação no Git Pages e não teve muita alteração desde a última apresentação. A outra foi o SM, né, do EduConnect. Também colocamos toda a documentação no Git Pages. A gente adicionou os critérios de aceitação para cada US do MVP e a gente fez o aprimoramento do mapa. E a nossa última entrega foi do caso do Hope Bridge, que teve também a documentação no Git Pages. A gente fez a identificação dos casos de uso das pessoas, que a gente conseguiu retirar com base no material, e alguns casos de uso a gente fez umas especificações. Vou passar agora a palavra. Bom, boa noite, boa madrugada, professor, quem está assistindo. Eu sou o José e agora eu vou apresentar o que seria o nosso MVP. E
quais passos a gente tomou para desenvolver ele. Então aqui aparece a lista dos itens que a gente colocaria no MVP. Na homepage, por exemplo, a gente tinha que colocar buscar produtos, assim como solicitar devolução em troca. No carrinho, adicionar produtos ao carrinho, editar produtos, remover produtos. Mas para não ficar muito maçante, eu vou aproveitar e pular logo para implementação, que aí quem está assistindo pode ver de fato o que já tem no sistema. Então vou fechar aqui e cadê? Aqui é o nosso site. A gente já realizou o deploy, tanto do front quanto do back-end, e ele consiste nos itens do MVP que a gente conseguiu aplicar. Então, voltando lá na página, buscar produtos. Se a gente for aqui na homepage e eu buscar, por exemplo, por bolsa, olha o que vai aparecer. Parece esse cara aqui também, mas é porque a gente estava testando. Mas o que importa aqui de fato é que está funcionando. A gente consegue pesquisar pela bolsa, ver a bolsa, inclusive adicionar no carrinho, que já cobre inclusive essa primeira aqui, ó, adicionar produtos ao carrinho. A gente também consegue editar? Consegue. Pega aqui, ó, Chime. Ou então voltando lá, adiciona no carrinho, vem aqui no carrinho, a gente consegue editar a quantidade. E automaticamente já mostra aqui embaixo o valor sendo atualizado. Então, buscar produtos, adicionar produtos ao carrinho. Essa parte aqui de solicitar devolução em troca foi a parte que o Pedro abordou, em que a gente tinha feito uma adaptação para simplesmente enviar ao WhatsApp da cliente. Então, quando o usuário tem algum problema com algum pedido, ele quer solicitar devolução em troca, a gente acordou com a cliente que a gente simplesmente vai disponibilizar o WhatsApp dela. Inclusive, foi o que ela preferiu. E aí, aqui, ó, só seguir o link abaixo que a gente já consegue falar com ela. Aí, dos próximos itens. Catálogo. Corresponde ao que a gente tem, ó. Destaques do catálogo. A gente mostra os itens do catálogo. E aí, o que que a gente consegue fazer? Adicionar produtos, editar produtos, remover produtos e editar quantidade em estoque. Só que isso não é uma responsabilidade do usuário em si, do cliente da loja. É uma responsabilidade da administradora. Então, se a gente for nessa página aqui, ó, por exemplo, eu consigo ver os produtos que eu já cadastrei na loja. E aí eu consigo vir aqui e adicionar um produto. Vou colocar um produto de teste aqui. Bolsa top. A cliente pode pôr, no caso a administradora pode pôr a descrição. Bolsa muito top. Aqui tem as categorias que ela pode colocar. Preço, R$ 9.000. A quantidade que ela tem em estoque agora. As medidas da bolsa. 20, 15 por 50. A cor também tem várias opções. E o material. E aqui é a imagem. Para a imagem, vou pegar uma imagem de bolsa da internet. Só para a gente testar mesmo. Mas qual que é o ideal? A cliente, ela tem as bolsas dela, ela fabrica as bolsas dela. E na hora que ela for colocar alguma bolsa no estoque, vão ser as que ela produz. Então, deixa eu pegar aqui. Isso aqui mesmo. Aí, voltando aqui, consigo pôr e salvar. E aí, se a gente retornar lá em produtos, vai aparecer aqui, ó. E nessa aqui não. Calma aí, calma aí. É porque eu... Aqui, ó. Essa aqui que a gente cadastrou. E a gente pode editar também, se a gente quiser. A administradora, no caso, ela pode editar, trocar a imagem, trocar a quantidade. Pode fazer o que quiser. Aí, produto atualizado. Assim como ela também pode simplesmente excluir o produto da lista. Ela fala, não vou vender mais esse tipo de bolsa. Aí ela vai lá e exclui. E vê os pedidos. O cliente vai lá, compra a bolsa dela e ela vê o status do pedido. Pegando aqui, por exemplo, ó, ela vê o valor da bolsa. E aí ela consegue editar o status, se vai estar em produção, se já foi enviado para entrega, ela consegue verificar tudo isso.
E aí, sobre essa parte dos pedidos, é interessante mostrar a parte aqui de comprar uma bolsa. Vamos, por exemplo, simular aqui o pagamento. A gente já implementou esta funcionalidade. Adicionamos a bolsa no carrinho, finalizar compra. E aqui a gente coloca todos os dados necessários. Os nossos dados pessoais de compra mesmo. Então, CEP, número. E aí eu vou colocar um cartão de teste que a gente já tinha preparado, só para mostrar mesmo. Quantidade de parcelas, então, por exemplo, a minha bolsa, ou melhor, meu carrinho deu aqui R$ 34 no total. Aí eu consigo fazer o pagamento em várias parcelas, a partir de um cálculo que o site já faz automaticamente. Coloco os dados do meu cartão e finalizo a compra. Ixi, deu um erro no servidor. Não deu para mostrar aqui. Estranho, não deu para mostrar aqui, mas a gente havia testado antes e estava funcionando perfeitamente. A gente vai dar uma olhada nisso. E aí, das outras funcionalidades, já mostrei o catálogo, as opções que a administradora pode fazer, gerenciar a situação dos pedidos, é algo que ela também pode fazer, pagamento, carrinho e homepage. Esses eram os itens do MVP e esses foram os itens que a gente implementou. Foi dessa forma aqui que a gente conseguiu implementar. E aí eu agradeço pela presença e esse foi o nosso projeto.